Bom dia, Priscila. Bom dia, graça e paz. Amém. Bom dia, Kelly. Bom dia, Kelly, Suzana. Agora que eu vi que eu tô sumindo na decoração de trás. Bom dia, bom dia. Dormiram bem? Graças a Deus. Amém, 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 amém. Só precisava dormir um pouquinho mais, mas dormimos bem, o tanto que dormimos. Amém, amém, amém. Nós vamos esperar aguardar, porque eu penso comigo, louvado seja o Senhor pela vida de cada um. Eu penso que para iniciar o devocional nós temos que orar juntas, né? Então, às vezes eu estou percebendo isso, a gente começa a orar e as pessoas não entraram ainda. Então, eu acredito muito nesse poder, nessa bênção da união, da unidade. Então, eu não posso iniciar a oração sozinha, né? Amém. E nós temos aí uma benção especial para hoje. Fiquei apaixonada com o tema, né, Priscila? Maravilhoso. Glória a Eu Deus. acho. Louvado seja o Senhor trouxe para mim hoje que nós venhamos sempre declarar, como está em Apocalipse, né? Toda riqueza, toda sabedoria, toda glória, toda ação de graça, todo poder, toda força pertence ao nosso Jesus Cristo para sempre. E nós somos co-herdeira dele. Então, sempre eu aprendo a declarar o que Cristo é para mim. É bênção de Deus, é bênção de Deus. Deixa eu só ajeitar aqui um pouco, que está dando uma. Então, vamos orar? Quem não está podendo abrir a câmara, ó, câmera. Quem não está podendo orar, não está podendo abrir a câmera para orar junto com a gente, então feche seus olhos, feche seus olhos. E novamente eu falo, nosso devocional, ele inicia com a oração, não só com a palavra. Aleluias. Vamos orar. E nós louvamos o Senhor. Eu tenho agradecido, Senhor, porque como esse devocional me fez ser o que eu sou hoje, como uma mulher do reino de Deus, uma mulher disciplinada, uma mulher que está sempre apaixonada pela palavra de Deus, uma mulher que tem andado de glória em glória, não que eu alcancei a perfeição, mas Deus usou cada uma de vocês. Deus usou cada uma de vocês para que viesse trazer essa estrutura, essa nossa ser intencional, eu ser intencional. Louvado seja o Senhor, obrigada, Deus, por esse tempo. Obrigada, Senhor, eu não tenho, as minhas palavras são ocas de agradecimento por esses 5 anos. O Senhor sabe o que tem passado no meu coração, como eu tenho rasgado meu coração diante de Ti. Eu te louvo, Senhor, eu te louvo. Porque o Senhor tem falado no coração de cada uma dessas mulheres. É o Senhor que tem gerado o querer, o querer e o realizar. Eu te agradeço, Pai. Senhor, eu te agradeço. Eu quero sim, nós desejamos o novo nesta manhã, nós queremos sentar à mesa. Fala, Jesus. Obrigada, Pai. Obrigada, Jesus, por ter morrido por nós. Obrigada, Deus Espírito Santo, porque tu és o sustentador de tudo isso. Tudo por louvor da sua glória, tudo por louvor da sua glória. Obrigado por trabalhar em nós esse desejo de sermos, né, famintas, Senhor, pelo conhecimento que vem de ti. Senhor, visita a Priscila, visita seus bens, seus familiares. Proteja ela. Senhor, o Senhor sabe o que tem para ela. Senhor, tem mais glória, tem mais de Deus para ela e nós te louvamos pela vida dela. Eu te louvo pela vida de cada uma. Porque tu sabe, Senhor, quais serão os caminhos que cada uma vai percorrer. Eu te louvo, Senhor. Eu te louvo e tu sabe a necessidade de cada uma dessas mulheres. Senhor, esse devocional vai ficar gravado, o Senhor vai visitar depois outras pessoas pela fé. Outras pessoas vão assistir. E eu creio numa bênção especial que está sendo enviada para mim e para cada um. A bênção especial que está escrito no Salmo 133, quando nós reunimos
pela bênção da unidade, pela bênção da comunhão, o Senhor ordena uma bênção. Obrigada, Deus, por esta terça-feira, cheia de graça, de paz e de perdão. Em nome de Jesus, amém. Priscila, com você. Bom dia, meninas, graça e paz. Mulheres enraizadas, continuamos firmes. A princípio, o nosso é a beleza do processo, na página 115, mas que também tem conexão com o capítulo anterior, né? Que nós falamos sobre o processo da cura, que foi no finalzinho do devocional anterior. E aí vocês ler, conseguiram meditar na palavra, tirar um tempinho com Deus, tirou um tempinho. Tiraram um tempinho. E eu quero ouvir de vocês, primeiro, o que o capítulo falou com vocês, o que a palavra falou com vocês. Porque a beleza do processo e o anterior, que é o processo de cura, estão ligados. Como a Suzana queria que a gente voltasse um pouquinho, porque realmente é algo poderoso, é algo que a gente precisa ser edificada, transformada, e precisamos passar pelos processos, né? E aí eu queria saber de vocês, quem quer trazer uma contribuição, quem quer falar aquilo que o Senhor mais tocou no seu coração, aquilo que está queimando, porque quando o Senhor fala conosco, né, a palavra ela queima. Hoje de manhã eu estava relendo aqui, né? Aí o versículo, o tema mesmo desse versículo de Jó, eu pensei assim que é muito melhor a gente cair na mão de Deus do que na mão dos homens, né? Eu acho que quando eu li hoje de manhã esse versículo, eu pensei nisso, por conta da misericórdia de Deus para nossas vidas, né? Essa questão aqui da origem das suas feridas pode ser você. A gente tem que tomar muito cuidado. Eu levei esse lado aqui na questão da comparação, né? Porque às vezes a gente judia, maltrata, né, o nosso ser por conta de comparação. Então, o problema às vezes está em nós, então a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente tem que saber quem nós somos, convictas disso, quem Deus é para nós e quem nós somos para o Senhor, para que as coisas possam mudar. A questão aqui do rei Josias, eu entendi sobre você estar atento, ser obediente à voz do Senhor, não querer fazer as coisas pelas próprias mãos, porque a gente sabe que às vezes a gente erra, né? Então a gente tem que estar mesmo com o coração, a mente atenta ao que Deus tem falado conosco, para que a gente ande bem e vá tudo bem aqui na terra, né? O Senhor, ele ama a gente, ele quer cuidar da gente da melhor forma, mas também a gente tem que estar atento, atento para ouvir a voz dele. É isso. Até porque, né, Suzana, em relação ao rei Josias, o Senhor falou para ele. O Senhor trouxe para ele ali a palavra, mas ele não quis. Ele não quis ouvir, ele não se colocou na posição ali para ouvir e obedecer o que o Senhor estava instruindo. E acabou que ele pagou com a própria vida, né? E a gente tem que Então, assim, estar, a gente tem que estar atento, porque assim, é o certo diariamente. Ele fez uma atitude maravilhosa, tirou os ídolos, né? Voltou o coração das pessoas para Deus, mas ele lá na frente ele desobedeceu. Então a gente exatamente. precisa ter essa Ele atenção. confiou na sua própria força, ninguém, ele, Justo. ele confiou nele. Ele não Uhum, olhou para Cristo naquele momento. É justamente. exatamente isso. Quando assim, a origem das nossas feridas pode estar em nós, às vezes nós achamos tão autossuficientes, e aí as situações elas vêm, conduzem para um desastre, porque nós não estamos dependendo de Deus. Essa é a grande chave, esse é o grande pilar aqui da história, da lição. Porque a nossa dependência, ela tem que estar em quem? No Senhor, no consumador e autor da nossa fé. Então, é isso daí. Como nós havíamos, e também tem, né? Por outro lado, a origem das feridas podem ser causadas por outras pessoas. Ou as outras pessoas ou as circunstâncias também podem ser a causa das feridas, né? Então, assim, é algo que quando nós estamos passando por um processo de cura,
E a palavra processo fala de desenvolvimento, tá? Então, nos 2 capítulos, ela usa a palavra processo. O processo de cura e a beleza a beleza do processo. Então, o processo, ele quer dizer o quê? Desenvolvimento. Então, o desenvolvimento para que você seja curada. O desenvolvimento, o processo, o crescer para que você se cure. O crescer ou tornar-se curada. Essas são as palavras linkadas a processo. Então, esse desenvolvimento, nós precisamos. Desenvolvimento, já falei, é um crescimento, são etapas que você vai ter que passar para você seguir adiante. Então, se eu permito que as feridas que não foram tratadas, elas impedem o meu avanço, o que vai acontecer? As raízes das dores, elas vão ter mais presença na minha vida. Cada vez mais essas raízes de dores, essas raízes de mágoas, de ressentimentos, de lembranças passadas, porque até então a cura, o perdão, ela é uma escolha. A cura não, o perdão, ele é uma escolha. Você escolhe perdoar. E existem áreas nas nossas vidas que nós precisamos liberar perdão para que nós venhamos receber a cura. Para que nós não venhamos ser aquela mulher amarga. Para que nós não venhamos ferir outras pessoas. Porque uma pessoa ferida, a tendência dela é ferir outros. Eu tenho um testemunho muito bonito em relação a isso, muito forte, na verdade. E eu passei por um processo que eu precisei ser curada de uma situação, de algo que aconteceu na minha vida, e foi algo que marcou muito, que me trouxe muita dor. E aquilo me fez assim, aí eu comecei a machucar quem estava ao meu redor, há alguns anos, 10, João, Gabriel, acho que foi no Benjamin, há mais de 10 anos. Então, eu estava num momento crítico de convivência, de relacionamento com a família do meu esposo, e aquilo ali foi algo assim que me feriu muito, porque eu não, de certa forma, né, porque a gente erra, né, mas assim, no contexto, eu não havia errado, erraram comigo, falharam, me machucaram. E aí, claro que eu tinha minha contribuição ali na história. E aquilo gerou uma ferida muito grande, foi um desgaste muito grande no meu relacionamento, no meu crescimento, eu enquanto pessoa. E eu precisei passar por um processo. E o Senhor falava comigo o tempo todo, que enquanto eu não decidisse perdoar, enquanto eu não liberasse o meu coração, as coisas não mudariam na minha vida, porque eu estava carregando, eu coloquei aquilo ali numa mala, numa mochila, coloquei nas costas e comecei a carregar aquilo. E aí, quando a pastora Viviane, ela fala no capítulo seguinte sobre a beleza do processo, por quê? Porque o processo da cura e a beleza do processo vai revelar o que está dentro do seu coração. Aquilo que está no seu coração vai ser revelado. O processo de Deus, ele nunca é apressado. Por quê? Porque ele vai moldar cada área da nossa vida. Ele vai moldar com paciência, ele vai moldar com perfeição. Por isso que quando ele fala ali para Esther, né? A palavra fala assim: quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Por quê? Você, quando passa pelo processo, quando você passa por estações, e aí você é estabelecida. E quando Deus nos estabelece, é porque tem algo poderoso ali para ser realizado. Então foi ele que estabeleceu Esther, não foi os homens. E ela foi estabelecida ali para quê? Para salvar aquele povo, para fazer a diferença naquele povo. Só que ela passa por um processo. A gente lê, nós às vezes romantizamos a história de Esther. Fala assim, Esther, ela foi pega lá na aldeia, o tio dela levou ela para o palácio, ela era linda, formosa, passou por um preparo, ela passou pelo processo do embelezamento, e aí o rei vê, acha favor, acha graça nela e escolhe ela e ela se torna a rainha que salva. Tá? Sim, isso aconteceu. Mas se Esther não tivesse sido escolhida,
Quais eram os medos que aquela mulher tinha, que aquela moça tinha? Ela passou por todo um processo de ser tirada do meio do povo dela. Por mais que ali ela era órfã, ela não tinha os pais, mas o povo que eu falo, eram as pessoas do convívio. Ela foi tirada do meio do povo dela, foi levada para um harém, um lugar desconhecido, um lugar que ela não escolheu ir. Nesse trajeto, a vida de Esther ali, ela é como a autora fala assim, é como se você estivesse vendo dias nublados, dias cinzentos, porque era tudo incerto para a vida dela. Se ela não fosse escolhida, ela ia ser mais uma das que serviria o rei. Ela não teria a posição que ela teve. E aí o que acontece? Tudo que Deus faz é formoso no seu devido tempo. Aí tá lá, em Eclesiastes 3:11. Se vocês quiserem anotar. Tudo que Deus faz, tudo que Deus fez é formoso, né? No seu devido tempo. Então, todas as situações, todas as coisas que elas vão acontecer, elas vão contribuir. E aí existe assim, Isaías 49:21 fala, quando o povo saiu, Israel ele estava saindo ali do exílio, e aí começaram a chegar filhos de vários lugares, né? E aí em Isaías 49:21 fala assim que em tempos estéreis também são férteis. Mas como assim, em tempo de seca, em tempo de dificuldade? Em tempo de dificuldade, o Senhor te faz uma pessoa fértil. Em tempo de sequidão, o Senhor te traz provisão. O Senhor faz de você um manancial. Então, quando uma aeronave atinge certa altura e ultrapassa as nuvens, nós podemos ver como, apesar do dia estar encoberto, o sol não deixa de brilhar. Isso nos fala que até os dias de cinzas têm a sua beleza, mesmo que seja mais difícil percebê-la. Aqui quando ela fala os dias de cinza, são esses dias de dificuldades, os dias de lutas, dias de sofrimento. Por quê? Quando a gente fala da necessidade da cura, é porque a cura ela começa com o reconhecimento das dores e das nossas limitações. E aí Deus convida você a fazer o quê? Trazer a luz. Trazer a luz para as áreas que estão escondidas e que precisam ser restauradas. No Salmo 147:3, eu tinha falado para vocês, né? Ele cura os quebrantados de coração e liga as suas feridas. Salmo 147:3. Mas também, Jesus deixa bem claro para nós, ele fala, né, no apóstolo, o discípulo, em Lucas 4:18, 4:18, sim. Jesus, ele veio para curar os oprimidos. Jesus veio trazer libertação para nós. Então, que nós venhamos enfrentar o processo com honestidade, que venhamos lembrar, sim, nós temos feridas, temos situações negativas, temos traumas do passado, mas nós também temos um Deus todo-poderoso, acima de todas as coisas, que quer trazer o renovo, quer trazer a mudança, quer trazer a cura, a transformação para as nossas vidas. Então, nós precisamos pedir auxílio ao Espírito Santo. Pedimos, temos que pedir através da oração para que ele venha clarear, venha nos direcionar, venha nos mostrar, porque ele fala que a graça dele nos aperfeiçoa na nossa fraqueza. E essa semana o que eu mais ouvi foram palavras direcionadas à graça. É o devocional de mulheres, a palavra nossa no domingo, a palavra ontem nossa na reunião de liderança. Então o Senhor ele tem falado, eu sozinha, eu não faço. Eu, com a força do meu braço, eu não dou conta. Mas se eu confio no Senhor, se a graça dele me basta, se de glória em glória eu sou transformada, eu vou passando pelos processos. Ele não apressa nada nas nossas vidas, porque o nosso Deus é perfeito. Nosso Deus, ele age com perfeição em cada área. E aí, o que acontece? Onde nós buscamos?
Às vezes nós queremos atalhos. E o Senhor não é um Deus de atalho. Ele é um Deus de processo e de propósito. Porque cada etapa da nossa vida, cada lugar onde ele vai trabalhar, vai contribuir para um resultado final. Esther 2:12, quando fala que ela foi tratada, né, com mirra e com unguento. Unguento, ele significa remédio em hebraico. Então, o que que acontece? Ela pode ser escolhida e ela foi estabelecida, só que só depois dela ter sido curada. Não foi de imediato. Esther, ela passou 12 meses por um processo e depois mais 6 meses. O processo de Esther, ao chegar da Rainha Vashti até Esther, passando palácio, foram 4 anos, até ela ser estabelecida. Então, o que que acontece? Para que ela fosse estabelecida como rainha, o Senhor precisava curar Esther de alguma coisa. Tinha lugares que davam de cura na vida de Esther, para que ela pudesse se posicionar, para que ela pudesse estar ali, naquele tempo, como resposta para toda uma nação. Então, quantas vezes nós precisamos passar por processos de cura, por processos de transformações, para que o Senhor venha nos estabelecer, para que o Senhor venha nos levantar? Às vezes nós não olhamos para esse lado. Olha aqui, também há beleza no seu casamento, na singeleza da sua casa, nas xícaras que estão quebradas, nas xícaras que estão faltando, nos dias comuns. Nós temos que aprender a ver a beleza do processo e aprendermos a agradecer, mesmo nos momentos difíceis. Reconhecer que Deus está nos preparando para algo maior. Porque aquilo que Ele estabelece, Ele que dá sustento, Ele que dá a base. Então, o Senhor, Ele não vai te chamar e vai te deixar desamparada. Quando Ele te chama, quando Ele te levanta, Ele te dá a estrutura que você precisa. Ou Ele já preparou essa estrutura toda para você e em você. Então, nós precisamos reconhecer que o belo está em tudo que o Senhor realiza, pois faz parte da essência dele. Esther precisou, até o nome dela foi mudado. De Radassa, ela passou a ser chamada Esther. Olha como o Senhor muda. O Senhor muda. O Senhor muda o nosso nome, o Senhor muda a nossa postura, o Senhor muda, o Senhor traz a cura para as nossas feridas, para as nossas emoções. O Senhor nos posiciona. Tem um propósito para você, mas antes vou lhe mostrar a beleza do processo e vou prepará-la durante um período determinado, a fim de que você seja a minha resposta para este tempo. Talvez ele esteja dizendo para vocês isso hoje. Eu vou ler novamente e vocês vão buscar internalizar e receber isso no coração de vocês. Tenho um propósito para cada uma de vocês. Mas antes, eu quero mostrar para vocês a beleza do processo. Eu vou prepará-las durante um período determinado, a fim de que vocês vejam e vocês sejam a minha resposta para este tempo. Porque eu quero estabelecer cada uma de vocês. Eu quero estabelecer mulheres improváveis, mulheres que foram chamadas dentro dos seus lares, mulheres que estão feridas, mulheres que foram marcadas. Nós estamos na página 116. Em Salmo 19:7, alguém pode abrir, por favor? Salmo 19:7. E Romanos 8, do 28 ao 29. Quem achou e puder ler, eu agradeço. Você pode abrir a Bíblia. 19:7, né? Sim,
A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Olha só, a palavra do Senhor fala que a lei dele, o preparo dele é perfeito. Ele trabalha com perfeição. Ele traz para as nossas vidas aquilo que nós precisamos no momento exato e da forma exata. Tem uma, depois anotei uma outra tradução depois. Em Jeremias 18:6, também nós temos uma referência para que nós possamos. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então, o Senhor vai te levantar de qualquer forma? O Senhor vai te colocar para transitar nos lugares de qualquer forma? Não. Nós somos aqui como barro na mão do oleiro. Nós precisamos passar pelos processos. Nós precisamos olhar para o processo do embelezamento e saber que ele não está apenas nos curando, ele também está nos transformando. Porque o caminho pode ser desafiador, mas a graça dele é a nossa força em cada etapa que nós estamos. Lê para mim o Romanos 8:28 e 20 ao 29. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então quer dizer que todas as coisas, inclusive os processos difíceis, inclusive o processo do embelezamento. Então, meninas, tudo quanto nós estamos passando e permitindo que o Senhor, que o nosso jardineiro nos molde, nos venha podar aquilo que é necessário, vai contribuir para algo maior. Muitas vezes nós nos deparamos com dias cinzentos, mas temos que aprender a discernir que o Senhor está ao nosso lado diariamente e deseja realizar coisas grandiosas em nós e através de nós. Em Jeremias 29:11, a palavra nos fala assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. São pensamentos de paz, não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, o Senhor, ele está no controle de tudo. O Senhor, ele sabia que tudo o que precisava era desse espaço para agir na vida de Esther, para que ela pudesse ser usada. Então, ele sabia os pensamentos, ele sabe os nossos pensamentos. E os pensamentos do Senhor para nós não são pensamentos ruins, são pensamentos de paz. São pensamentos. Ontem, deixa eu ver se eu consigo aqui. Ontem eu ouvi algo muito forte, que nós temos que aprender a ser, nós temos que ter, assim, nós precisamos ter a revelação de como Jesus começou. Jesus começou reconhecendo e sabendo que ele era um filho amado. E aí depois, ele teve paz. Porque quando Jesus ele passou um processo mais doloroso, um dos processos, né? O primeiro processo do Senhor foi qual ali? Foi os 40 dias no deserto. E ali ele tinha que estar em paz, para suportar, para ser estabelecido, para que o inimigo não minasse a identidade, nem os pensamentos que ele tinha a respeito do Pai. E aí, o que a palavra fala? Que nós temos que ouvir apenas a voz do céu, do Pai, só do Senhor. Nós temos que aprender a calar a multidão, e eu tenho falado isso para vocês. Então, por que quando ela fala lá o processo da cura, os outros,
Os outros, às vezes, podem falar palavras felinas, palavras que vão nos ferir. Mas se eu não aprender a silenciar a multidão, eu vou deixar tudo aquilo me contaminar. E aí eu vou acabar havendo uma interferência no processo que o Senhor está fazendo na minha vida. Então, quando eu deixo que o amor do Senhor se torne verdade, revelação na minha vida, eu não tenho medo. Porque medo é porque o amor de Deus ainda não foi revelado para você. E eu achei isso muito poderoso. Quando nós temos medo, é porque nós não temos a revelação do amor do Senhor. Se eu tenho a revelação do amor do Senhor por mim, eu confio e acredito que Ele cuida de mim o tempo todo, que Ele é quem me guia, que Ele é quem me sustenta. As dificuldades, elas vão vir, sim, mas eu vou entender que eu tenho um Deus maior, um Deus que tudo pode. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E é isso que nós temos que aprender a declarar. Quando estamos em guerra, nós não podemos edificar. Foi isso que o Senhor falou para Davi. Davi queria construir um templo para o Senhor falou para ele: peraí, você é um homem de guerra. Quem está em guerra não edifica nada. E ele tinha sangue nas mãos. Por isso que o Senhor não permitiu. E aí o Senhor falou para ele: eu vou te dar um filho. E esse filho vai ser Salomão, é, é derivado de Shalom, o nome de Salomão, que significa paz, sereno, descanso. Então eu vou permitir que alguém que tenha paz edifique. Então, quando eu estou passando pelo processo de cura, se eu não permitir a transformação e eu não tiver essa cura no meu coração, eu vou ter paz? Eu vou transmitir paz para alguém? Eu vou conseguir edificar alguma coisa? Eu vou conseguir ser edificada? Não, meninas, nós não vamos. A paz, ela aquieta a nossa alma. Pessoas descansadas verão a edificação do Senhor. João 20:19. E uma outra questão, que nós venhamos ser condutoras de amor, que venhamos deixar o amor acessar o nosso coração e através desse amor venhamos ser condutoras. Amém? Vocês estão caladinha. Eu vou parar de falar e deixar vocês falarem agora. E quando nós precisamos aparar as motivações? E aí? Como é que fica? Hein, meninas? Será que eu preciso examinar as intenções do meu coração? Preciso? Ou eu vou seguir lá, deixa tudo de que tá, porque o Senhor, Ele conhece os nossos corações, né? O Senhor, Ele sabe o que está por trás dos nossos desejos, né? É o que precisa ser alinhado e o que está desalinhado. Ele sabe. Então, quando nós falamos o papel da motivação no propósito de Deus para as nossas vidas, são as ações externas, que elas refletem o que está no nosso coração. Deus, ele não se impressiona com os atos visíveis. O que importa para ele é aquilo que te move. São as suas ações internas. O que está no seu coração? Em Provérbios 4:23 fala: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Mas em Jeremias, ele também traz um alerta. Jeremias 17:9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Como o nosso coração é enganoso, às vezes, nós sentamos aqui à mesa para receber do Senhor. Às vezes não, nós sentamos, eu creio que todas que estão sentadas aqui estão sentadas porque querem receber do Senhor, porque querem ser nutridas, querem crescer. Alguns passaram, ou podem estar passando por nós, e só para poder
Fala assim, é só para cumprir mais um compromisso, só para cumprir mais algo, só mais uma tabela. Então, o Senhor, ele sabe o porquê de cada uma estar aqui, o porquê de cada uma assumir este compromisso. O Senhor, ele sabe aquilo que está no seu coração, o que que motiva o seu coração, tá? Lembra que eu falei, né, que o processo ele vai revelar o que está no nosso coração. Então, o Senhor chega um momento que ele precisa parar. E nós precisamos permitir que Deus revele, refine e realinhe as nossas motivações, a fim de transformá-las à luz da sua graça. A obra de cada uma será mostrada, pois o dia a trará à luz. Isso é forte. Nós precisamos estar com o nosso jardineiro. Nós precisamos permitir que o nosso agricultor, o nosso Senhor, o nosso consumador da fé, ele venha tirar esses galhos que estão dificultando a nossa caminhada, dificultando o nosso crescimento, e que ele venha fortalecer a nossa raiz, a fim de que a nossa árvore, ela esteja alinhada com o propósito do Senhor. Que nós venhamos compreender que Ele sonda o nosso coração e Ele conhece o mais íntimo, o mais profundo de vocês. A graça, ela não apenas nos perdoa, mas ela transforma. Deus nos guia em amor, para alinhar as nossas motivações ao seu propósito. Nós temos aqui a referência do Salmo 139, versículo 4. Gente, eu estou lá na página 119, tá? Priscila, Vamos... o tempo já deve estar encerrando, viu? Porque agora... Não, mas aqui a gente está finalizando. Ó, na página 118... Não, você finalizando, aí você já pode orar, tá? Para terminar, por favor. Olha só, é necessário muito amor para corrigir e ser corrigido. Aquele que não recebe correção é filho bastardo, que menosprezado não desfruta do devido carinho, cuidado e proteção. Então, se o Senhor ele está parando as nossas motivações, se o Senhor ele está trazendo a poda para as nossas vidas, é porque ele nos ama e quer nos corrigir. E nós não somos bastardos, nós somos filhos, herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus. Nós somos filhos da realeza, mulheres do reino de Deus, mulheres que precisam confiar no poder transformador da graça. Amém. Mulheres que precisam estar alinhadas, que precisam pedir, Senhor, revela, refina e realinha as minhas motivações. Traz à luz, papai, porque a disciplina ela não está ligada à correção superficial, mas sim ao conserto das nossas motivações. Ele conhece todas as nossas intenções. E quando as nossas motivações elas passam pela poda, é porque precisamos correr para Gilgal, que é o lugar de cura, de restauração, alinhamento, repouso e espera em Deus. Então, que nós venhamos permitir que o Pai examine cada raiz, cada parte da nossa árvore, que Ele venha trazer para nós trazer a perfeição humana. Claro que nós não somos perfeitos, mas de glória em glória, olhando para Cristo, nós buscamos o quê? A perfeição de Cristo, a sinceridade, a rendição quando nós nos submetemos a Ele, quando nós nos submetemos ao Espírito Santo. E que Deus não apenas nos chama para agir, mas agir com um coração que pulsa, em amor e devoção a Ele. Aparar as motivações é um ato de graça que nos transforma para viver plenamente. Que o Espírito Santo venha falar aos nossos corações, que venhamos permitir que o Senhor molde o nosso caráter, molde a nossa essência, que venhamos exalar o perfume, o bom perfume do Senhor. Os dias de seu embelezamento se cumprirão. Estão à sua disposição os ungüentos, o remédio para todos os tipos de ferimentos.
Quero declarar a cura do Senhor sobre todas as áreas da sua vida. Assim como a rainha Esther, você deseja estar linda, preparada para o noivo, preparada, perfumada, completamente sarada, para ser usada como um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Eu quero fazer uma confissão de fé com vocês agora nessa manhã, que vocês, aquelas que puderem fechar os olhos, fechem os seus olhos. Depois eu mando as referências para vocês da confissão. Amém? Querido Deus e meu Pai, eu creio e reconheço a sua soberania sobre todas as coisas e também sobre a minha vida. Os seus caminhos, eles são perfeitos e ultrapassam a minha capacidade de compreensão. Por isso, entrego todos os meus dias em suas mãos para o seu controle soberano de todos eles. Pai, eu sei que os seus pensamentos e os seus caminhos, eles são infinitamente maiores que os meus. Mesmo não compreendendo todas as circunstâncias da minha vida, decido crer e descansar em sua perfeita vontade, pois sei que em todo tempo o Senhor está cuidando de mim. Pai, eu me posiciono com coragem e ousadia, e ao mesmo tempo na total dependência do Senhor em todas as circunstâncias da minha vida. Raba, a tua palavra diz que eu não devo temer coisa alguma, porque tu estás comigo. Tu és o meu Deus que me fortalece, que me sustenta com a tua destra fiel. O Senhor me toma pela minha mão direita e me ajuda, assim como diz Isaías 49, 41, do 9, 10 e o 13. Terei cuidado, papai, para não me precipitar em situações nas quais não saberei como agir. Por isso, decido guardar a tua direção. Permito passar pelo processo do embelezamento. Aceito, papai, a tua poda e a parado das minhas motivações, porque a tua palavra diz que o Senhor irá me instruir e me ensinar o caminho em que eu devo seguir. E sob as tuas vistas, tu me darás conselhos, assim como afirma Salmo 32, 8. O coração do homem, ele pode fazer planos, mas nós cremos e esperamos a resposta certa dos teus lábios, assim como afirma Provérbios 16, 1. Por isso entrego todos os meus planos em suas mãos e espero a resposta do Senhor para todos eles. Creio e sirvo a um Deus poderoso, que pode transformar qualquer pessoa e qualquer situação. Não há nada difícil ou impossível para o meu Deus. Lucas 18, 27. Mesmo que eu esteja passando por dias áridos, mesmo que eu esteja vendo tudo nublado, tudo cinza, que eu possa ser grata, que eu possa agradecer pelo processo do embelezamento, que eu possa transmitir gratidão, porque muitas vezes, mesmo fazendo coisas certas, as nossas motivações podem estar desalinhadas com os princípios de Deus. E por isso eu rejeito toda a incredulidade e chamo à existência o seu agir na minha vida. Estou assentada juntamente com Cristo, à direita do Pai nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, assim como está escrito em Efésios 1, 20, 21, no 2 e o 6. Por isso não preciso temer coisa alguma, porque como uma mulher de Deus, irei me guardar de toda influência mundana e decido não me conformar, não seguir o mesmo curso deste mundo, mas irei manter o meu coração puro e ter uma vida consagrada a Ele. Serei transformada de glória em glória pela renovação da minha mente, através da palavra de Deus, e assim experimentarei a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Romanos 12, 2. Amém, meninas? Amém. Glória a Deus. Que o Senhor possa, no dia de hoje, nos fortalecer, nos capacitar, que Ele possa parar as nossas motivações e que venhamos, sim, buscar a revelação, que venhamos ser refinadas e realinhadas e sermos transformadas à luz da sua graça. Amém? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Coisa linda, Beijo. coisa A maravilhosa. gente vai falando, vamos falando lá no grupo. Vocês vão trazendo as contribuições de vocês. Amém? Amém. Deus abençoa. Amém. Amém.